Olá, pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje são sobre obras da pedagogia focadas em Paulo Freire. E a gente vai começar falando sobre a pedagogia do oprimido, uma das obras que são cobradas de vocês pelas bancas e é preciso que vocês façam as relações sobre o que a banca traz e sobre o que ela trata. A pedagogia do oprimido, ela é uma relação, na verdade, uma referência à educação tradicional. Ela faz uma crítica à educação tradicional como um meio de formar oprimidos, por meio da educação bancária, por meio da transmissão de conhecimentos, por meio de uma opressão, por meio daquela educação horizontal que não se dá, e sim se dá verticalmente, né? O professor manda no processo, ele detém o conhecimento, ele que está ali para despejar, como mostra muito bem essa figura aqui, para despejar sobre os seus alunos o conhecimento. Exatamente isso que vai acontecer na educação tradicional, onde os alunos não têm liberdade de expressão. O professor chega lá e dá aulas expositivas, porque ele detém os saberes acumulados socialmente e transmite para os seus alunos como se fosse capaz de tirar da nossa cabeça e passar para a cabeça do outro, como se eu pudesse tirar tudo o que eu tenho de conhecimento aqui, tirar de dentro da minha cabeça e depositar no seu cérebro, né, na sua cabeça. E por isso, educação bancária. O termo educação bancária é justamente pelo depósito de conhecimentos que a educação tradicional faz aos seus alunos. É uma educação que não dá possibilidade para o diálogo, para a construção coletiva, para a construção de conhecimento. O professor simplesmente despeja os conhecimentos que ele tem e que ele acredita que são necessários para os seus alunos. Não importa a realidade, não importa a necessidade, é aquilo que está estabelecido e pronto. Esta figura aqui é maravilhosa. Mostra exatamente o professor ali, né? E hierarquicamente ele é superior, então é realmente vertical, não tem nada de horizontal. O que o Paulo Freire defende é algo horizontal. Não existe isso na educação bancária, que é a crítica da pedagogia do oprimido. Então, olha ali o professor. Ele está até num degrau mais alto do que os alunos. Então, ele fica num superior, né? E, além disso, é só ele que fala. Está ali os pobres, coitados, os alunos com o cérebro, com a cabeça ali aberta, e ele despejando informações como se isso fosse possível. Que a gente assimile tudo que a gente está falando, que eu estou falando aqui para você, sem você fazer as suas relações e a sua contextualização. Então, a gente consegue ver essa pedagogia do oprimido muito fortemente. Deixa a prof colocar aqui. Opa! Deixa a professora colocar aqui para vocês, então. Voltou! Na verdade, o que pretendem os opressores é transformar a mentalidade dos oprimidos e não a situação que os oprime. E isso para que, melhor adaptando-os a essa situação, melhor os domine. Então, a crítica maior da pedagogia do oprimido: manter o status quo da sociedade. O oprimido, ele não tem o potencial de transformação. Quando eu faço uma educação bancária, eu mantenho a sociedade do jeito que está. Eu continuo dominando a situação. A sociedade capitalista, a sociedade de classes, se mantém. E é isso que a pedagogia do oprimido critica, que por meio dessa formação de oprimidos, a gente nunca vai poder transformar a realidade. A gente continua aqui, né, com mais uma reflexão. Então, afinal, o que é essa educação bancária? Primeiro, a educação para a educação bancária, que é a crítica da educação defendida pelo Paulo Freire, né, a crítica da pedagogia do oprimido, é um ato mecânico. Não tem participação, não tem aqueles sujeitos envolvidos e protagonistas na construção do conhecimento.
é uma pessoa no domínio do saber que vai fazer uma prova no final do trimestre, do semestre, do ano, e o aluno tem que, ali, tal e qual, transcrever aquilo que, teoricamente, foi aprendido por meio de uma transmissão. Além disso, educação bancária, ela quer o saber ingênuo e satisfazer os interesses dos seus opressores, manter a sociedade do jeito que está. Para que eu vou querer um aluno que pense, que critique, que seja reflexivo? É muito mais fácil eu formar uma pessoa que não vai saber se posicionar e mudar a sociedade. A sociedade tem aí o poder instaurado. Se eu faço a formação de sujeitos pensantes e que vão mudar, eu vou mudar o status quo. Então, muita gente vai perder o poder. Esse não é o interesse da sociedade. Então, essa é uma crítica também que se faz à pedagogia, que a pedagogia do oprimido faz a essa educação bancária. E na educação bancária, nós temos uma comunicação unilateral. É um monólogo. O professor fala e o aluno escuta. Então, o educador acredita que só ele tem conhecimento, que o aluno chega lá como uma folha de papel em branco a ser depositada, preenchida. Ele não tem saberes. É na escola que vai se aprender, e é na escola que o professor, que sabe tudo, porque ele é o professor, ele vai transmitir para os seus alunos, inclusive os valores morais e éticos que são cobrados socialmente, né, que são impostos pela sociedade que está ali para manter o status quo social. A educação tradicional, então, é uma educação bancária. E isso você vai encontrar muito na sua prova. Eles fazem a relação lá, falam da educação bancária e pedem para você qual é a tendência que está falando, né? Qual é a crítica? A pedagogia do oprimido faz crítica a qual tendência? Tradicional. A educação tradicional, a concepção tradicional, a tendência tradicional. O Paulo Freire, ele trabalhava por círculos de cultura, né? Por que a crítica dessa educação bancária? A gente viu lá que tinha um degrau, o professor, e os alunos lá embaixo, né? Um atrás do outro. Eu detesto trabalhar assim com os meus alunos, por sinal, e a Covid tem nos imposto aí algumas situações. Mas, né, adendos à parte. Os círculos de cultura colocam os alunos, então, todos ao redor. O professor não tem uma posição, ele pode ficar em qualquer posição do círculo, assim como qualquer um de nós, se formos alunos. Todos conseguem se ver nesse processo que é dialógico, é movido por meio do diálogo. Então, Paulo Freire, antes de qualquer coisa, nunca trabalhou com criança, trabalhava com adultos, fazia educação popular, alfabetizava adultos. A pedagogia freiriana foi colocada em prática para a alfabetização da educação popular e de adultos. Então, tinham discussões de temas que os próprios alunos traziam e que o professor ia direcionando, ia mediando o processo, no sentido de que ia instigando, fazendo pensar, refletir, argumentar. Era esse o papel do professor num círculo de cultura, que hoje nós temos os círculos de cultura de paz, que vem do que Paulo Freire fazia aí com os adultos na educação popular. Estas palavras, esses temas que surgiam ali nesse círculo, eles se transformavam em palavras. Quem já viu o vídeo de alfabetização do Paulo Freire, que tem lá o tijolo e que ele alfabetiza a partir daquelas famílias silábicas? Aquele tijolo veio de um círculo de cultura, de muita reflexão, até que se chegou àquela palavra que foi o foco do processo de alfabetização. Então, a palavra geradora é um vocábulo que surge ali no meio dos alunos. Uma palavra de todas aquelas discussões e reflexões que vai surgir, que o professor tem que estar atento, que mobiliza o processo de ensino e de aprendizagem. Então, é a base para a alfabetização. Tem um vídeo que rola aí, se você colocar no YouTube, vai encontrar o tijolo. E aí a pessoa vai lá e consegue fazer as relações. O Paulo Freire vai enfatizar, viu, você está alfabetizado, você vai fazendo a leitura, vai ter mais possibilidades. Então, essa palavra geradora vem desses círculos de cultura, através destas problematizações e pensar juntos, que o professor pode, sim, fazer em sala de aula, e a gente trabalha isso muito agora por meio dos projetos pedagógicos. Quando os alunos já estão alfabetizados ali no início do processo, com textos e palavras simples,
a gente transforma a palavra para um tema gerador. E aí vai ter uma maior abrangência, vai aumentar o diálogo, vai aumentar o processo de produção de conhecimento, porque esse é o foco da pedagogia freiriana, que a gente amplie a visão de mundo dos sujeitos e não que deposite conhecimento dentro da cabeça de ninguém. Então, é pensar e refletir juntos para a construção de conhecimento. Os temas geradores, então, são relacionados com a vida dos educandos e tem que ter uma proximidade entre a sala de aula e o mundo. Tem que fazer aquela ligação do que está se tratando ali e do que o mundo está solicitando. Uma contextualização com a realidade. Para o Paulo Freire, o homem nasce homem, mas ele vai se transformar pela educação. Ele vai se transformar pela formação que a educação vai dar para ele. Então, a educação é a formação, é o ato formativo do sujeito global. Isso que a gente fala de sujeito e formação multidisciplinar já era visto pelo Paulo Freire num sentido de formação humana como um todo, né? O homem não é apenas um sujeito ali para colocar em prática o que estão mandando ele, não. Ele é um ser em múltiplas dimensões que precisa ser formado e a escola está ali para formá-lo nessas múltiplas dimensões, inclusive para torná-lo cidadão que vai atuar nesse mundo. Então, quando a gente fala em aprendizado, puxando aí para Paulo Freire, não é um processo de acumulação de conhecimentos, né? Transferir, encher lá a cabeça de decorebas, até porque decorar depois a gente não lembra daqui a um tempo. Aí um grande exemplo é que a gente aprende a história não para acumular data, dia que é comemorado isso, informação geral, mas sim para saber como é que nós, seres humanos, fazemos história a partir daqueles antigos que fizeram e construíram a história, e para que a gente possa fazer, inclusive, uma história diferente. Através do pensamento e reflexão crítica, que a gente não repita os erros dos homens do passado. Então, que a gente possa criar uma nova história nesse processo aí de formação do mundo. E a educação libertadora, que é oposta à educação bancária, que é oposta à pedagogia do oprimido. Tem que ter diálogo entre educador e educando. Vai partir da problematização, de questionamento, de reflexão, né, conjunta, todo mundo pensando juntos de como vai modificar aquilo. E é uma prática política não partidária. Não é partido político, mas é uma prática política no sentido de refletir sobre aquilo. Então, libertar o homem e a mulher da sua ignorância social, tornando-os capazes de pensar e analisar o mundo, refletir sobre a realidade, em como vamos mudar o que está instaurado e que não é inexorável, que pode ser modificado. O futuro não é inexorável, está acabado, acabou, é fatalismo. Não. Nós podemos, sim, modificar. E essa educação libertadora quer o quê? Pensar em como isso vai acontecer. Educação bancária, então, educação libertadora, bancária, mecânica, relação vertical professor-aluno, monólogo e alienação, manutenção do status quo social. Educação libertadora, transformação social. Relação horizontal, né? Círculos de cultura, todo mundo se vendo, todo mundo dialogando, todo mundo participando. Ao invés de monólogos, diálogos, críticos reflexivos e reflexão profunda sobre tudo aquilo que vai ser praticado, tudo aquilo que é conversado, tudo aquilo que é trazido para aquele círculo para conversar. E aí, chegamos no nosso maravilhoso Pedagogia da Autonomia. O meu livrinho aqui, que é quase uma bíblia de cabeceira, porque eu tenho ele desde 1999, lá no século passado, quando a professora fazia magistério. Então, nós vamos ver o que as bancas agora decidiram pedir para vocês, porque elas estão aí, ó. Ao invés de trazer novos autores, que daí não tem como substituir o cara, né? O cara é o Paulo Freire, eles estão trazendo complexidade para nós na hora das provas.
Pedagogia da autonomia, para quem tem em casa e quem não tem, vai comprar e bota na sua lista de presentes de Natal, de aniversário, ou tem que adquirir um investimento. Tem dentro da sua organização aqui, do seu índice, vários subcapítulos. Tem o capítulo e o subcapítulo do que é trabalhado nele. Então, o primeiro capítulo é Não há docência sem discência. E dentro deste capítulo, há subcapítulos que nós vamos ver. E por que nós vamos ver? E às vezes eu até vou usar meu livrinho aqui, para trazer algumas falas emblemáticas do Paulo Freire. Porque a banca está trazendo isso para você. E para piorar a situação, ela não traz nenhuma fala errada. Ela traz afirmações corretas, que estão aqui no livro, mas tem que relacionar ao subcapítulo. Tal afirmação é de ensinar exige criticidade, é de ensinar exige estética e ética, e de ensinar exige... tem que saber. Então, a partir de agora, a gente vai olhar capítulos e subcapítulos e vai olhar o que cada um significa, inclusive, se necessário for, vamos voltar ao livro. Ok? É isso que nós vamos ver na obra da Pedagogia da Autonomia. Mais do que a explicação geral que já tivemos, nós vamos aprofundar o que diz esse livrinho aqui, que hoje ele já está bem diferente, é uma capa mais clarinha. Então, o meu realmente é bem antigo. Já teve 300 mil edições dessa Pedagogia da Autonomia. Nós somos docentes, mas não tem professor se não tem aluno. Bem como... essa não há docência sem discência, somos professores, e somos professores em constante processo de formação, então continuamos sendo alunos. Um bom professor é aquele que, além de ser professor, sabe que não sabe tudo, que está em constante formação, precisa sempre estar atrás de conhecimento, e se reconhece nesse processo de docente, mas de discente. E também vê nessa relação, ele como professor, que se ele não tiver alunos, ele não vai ser professor. E que é necessária essa relação de professor e aluno para que o ensino aconteça. Que eu deixe o meu aluno pensar, que eu deixe o meu aluno participar, que eu aprenda com o meu aluno. O discente é justamente isso, é eu estar aberto a aprender com o meu aluno. Eu não sei tudo, eu sou um ser inacabado. E como ser inacabado, eu sou um eterno discente. Eu sou um eterno aprendiz. Ensinar exige rigorosidade metódica. Então, o rigor que a nossa profissão nos traz para que a gente alcance realmente, com mérito, aquilo que a gente almeja como educador. Tem que ter um rigor. Tem que ter ali um método, seguir uma orientação, uma organização. Não é ensinar de qualquer jeito, de qualquer forma. Então, o que diz Paulo Freire para nós? O educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade e sua insubmissão. Uma de suas tarefas primordiais é trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica com que devem se aproximar dos objetos cognoscíveis. E essa rigorosidade metódica não tem nada a ver com um discurso bancário meramente transferidor do perfil, do objeto ou do conteúdo. Então, essa rigorosidade metódica é do método. Que método, afinal, eu vou escolher? Eu sou um professor comprometido com a transformação social. Que educação que eu quero fazer? Eu tenho que ter um rigor com o meu método. Eu tenho que saber o que eu quero com o meu processo educativo. Essa rigorosidade metódica é estar trabalhando de acordo com aquilo que eu penso. Não adianta ter discurso e, na prática, colocar outras formas de ensino. Ensinar exige pesquisa. Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Somos constantes pesquisadores, porque a gente não sabe tudo. E a gente precisa unir teoria e prática na sala de aula. Sair do saber ingênuo para o saber formal.
problematizar esse saber ingênuo para chegar no formal, para ir até o formal. Então, eu parto, sim, da realidade dos conhecimentos dos meus alunos, mas eu tenho que aprofundar por meio da reflexão, a ação. E a ação, muitas vezes, vai ser a pesquisa, ir atrás daquilo que falta de base para o meu aluno. E a pesquisa vai contribuir. Eu sou um pesquisador, como professor, e eu tenho que ter essa base de pesquisador para formar o meu aluno para a pesquisa. Aí vem lá Pedro Demo, né, educar pela pesquisa. Ele se baseia muito no que Freire diz, a gente precisa trabalhar a pesquisa para nós, educadores, e sabermos como utilizar dela para que os nossos alunos também consigam. Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. Por isso mesmo, pensar certo coloca ao professor, ou mais amplamente a escola, o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das classes populares, chegam a ela, saberes socialmente construídos na prática comunitária. Primeira coisa, meu aluno não é uma folha de papel em branco. Ele chega na escola cheio de conhecimentos das vivências, né, da prática de vida que ele tem. E considerar esses saberes comunitários que são ditos aqui pelo Paulo Freire faz parte do meu trabalho como educador. Por que a gente fala partindo da realidade, partindo dos conhecimentos? É justamente quando a gente respeita a base que o meu educando traz, fazendo as ligações para que ele construa o conhecimento necessário, o conhecimento formal, que a gente tanto precisa trabalhar na escola, mas que a gente leve a base dele como o início desse processo. Ensinar exige criticidade. Não há, para mim, diferença e na distância entre a ingenuidade e a criticidade, entre o saber de pura experiência feito e o que resulta dos procedimentos metodicamente rigorosos. Uma ruptura, mas uma superação. Na verdade, a curiosidade ingênua, que desarmada está associada ao saber do senso comum, é a mesma curiosidade que, criticizando-se, aproximando-se de forma cada vez mais metódica, rigorosa, do objeto cognoscível, se torna curiosidade epistemológica. Então, que eu seja crítico com aquilo que eu estou vendo, com aquilo que eu encontrei na pesquisa, com o meu ato docente. Eu não posso simplesmente chegar e ensinar. Eu tenho que refletir sobre a minha prática. Essa criticidade vai para a pesquisa que eu vou fazer, para a minha prática docente, para a minha relação professor-aluno, para o meu método. Será que ele está sendo eficaz? Será que eu estou conseguindo colocar ele de verdade em prática na sala de aula? Então, essa criticidade envolve todos os processos que eu desenvolvo enquanto educador. Ensinar exige estética e ética. Os princípios da educação brasileira, políticos, éticos e estéticos, estão aqui no livro. Aqui ele traz primeiro a estética e a ética, né? A necessidade da promoção da ingenuidade e a criticidade. Antes disso, tem uma continuidade de saberes. Vai sendo complementado. A cada subcapítulo, ele vai fazendo uma leitura do anterior e complementando. E por isso que não há docência sem discência, ele traz esses subcapítulos, porque são complementos para explicar por que eu não sou professor sem ser aprendiz ao mesmo tempo. Então, essa estética vai da possibilidade, né, da criatividade, da ludicidade, de levar esses outros aspectos, inclusive da manifestação das diversidades culturais, estar em jogo, de eu ter esse senso estético, do lúdico, do criativo, ao mesmo tempo de ético, de eu ter, como profissional, atos e um ensino ético, me colocando no lugar do outro. Será que para mim seria legal se fosse ensinado desse jeito? Que formação que eu quero que é para o bem de todos? E esse bem de todos está sendo colocado na minha prática docente? Então, essa ética é minha ética como educador, do meu compromisso com o meu método, com a educação que eu compreendo e com a formação que eu quero dar
para os meus alunos. Ensinar exige corporeificação das palavras pelo exemplo. Mais do que falar, eu tenho que ser um exemplo vivo daquilo que eu digo. Simplesmente oralizar não me leva a lugar nenhum. Eu tenho que, na minha prática, no meu dia a dia, o meu fazer cotidiano tem que mostrar que as minhas palavras são aquilo que eu dou como exemplo. A gente é exemplo de educação. Não adianta eu falar que é bom comer brócolis e eu fazer cara torta para o brócolis, né? De falar na sala de aula daquela aula maravilhosa e diz que brócolis é tudo de bom. E aí chega lá no refeitório quando a tia diz, tem brócolis. Eu não gosto de brócolis. Palavras e exemplo têm que andar lado a lado. Assim como teoria e prática lado a lado, a palavra e o exemplo também têm que ter uma ligação. Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. Então, a gente se arrisca muitas vezes, até nos nossos posicionamentos, mas a gente tem que ter uma coerência. Bem como o novo surge. E aí, vamos usar o exemplo da tecnologia, que surgiu e vem sendo falada desde os PCNs, não é coisa de hoje, não. Mas na pandemia ela surgiu com tudo e tínhamos que nos apropriar. Foi um risco para muitos de nós, esse novo, esse aceitar o novo. Mas a gente precisou aceitar o novo e não discriminá-lo, bem como não ter nenhuma forma de discriminação ao que vem dentro da nossa sala de aula. As singularidades apresentadas dentro da nossa sala de aula e das realidades que nós vamos trabalhar. Então, nós não podemos, como educadores, não estar preparados a este novo, que vem dos novos alunos que a gente tem ali, de novos sujeitos, de novos posicionamentos, de novas famílias, que não é mais a família popular, a clássica família popular brasileira. Então, é ter rejeição de qualquer forma de discriminação, inclusive a estes posicionamentos, estar aberto a esse novo que é o que urge aí na humanidade. Então, que nós estejamos preparados para trabalhar, para integrar o novo. Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. É a velha máxima da avaliação, né? Eu avalio também por quê? Porque eu quero saber se a minha prática está funcionando. E essa reflexão crítica sobre a prática é justamente isso, que eu esteja sempre atento ao meu método, aquilo que eu estou fazendo, a minha metodologia, as minhas ações em sala de aula. Será que as estratégias são eficientes? Será que meus alunos estão aprendendo? Será que eu estou coerente com o método de ensino que eu digo que eu utilizo? Então, que eu esteja continuamente refletindo sobre a prática que eu estou colocando no dia a dia junto à sala de aula. Ensinar exige reconhecimento e a assunção da identidade cultural. Saber que, sim, temos uma diversidade que vem da identidade de cada um de nós. Primeiro é reconhecer que somos singulares, depois trabalhar com essa singularidade em formação de identidade de cultura, de apropriação de realidade, de quem são esses sujeitos. E eu preciso, para isso, saber onde é que eu estou pisando. Que comunidade escolar é essa? Que escola é essa? Que alunos são esses? Isso é saber a identidade e realmente trabalhar ela de forma que ela seja desenvolvida por completo. Porque uma coisa é eu falar lá no meu discurso, mas nem saber do que eu estou falando. Chego lá numa escola rural, mas é rural, toda rural é igual. Não, cada comunidade tem a sua especificidade enquanto identidade de cultura. Agora, nós vamos para o segundo capítulo do livro, mas aí é a próxima aula, tá? Temos o segundo capítulo, que é ensinar, não é transferir conhecimento. Eu acho que é a fala mais batida aí do Paulo Freire, porque transferência é a educação bancária, tirar daqui e colocar aí para você. Então, a gente vai para a segunda parte deste livro, Pedagogia da Autonomia, na próxima aula, ok? Até a próxima!